Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19. Atos 16, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse texto é um texto muito interessante, porque traz uma perspectiva para nós de que de alguma maneira toca a nossa vida. Porque nós, em alguns momentos, achamos que nada pode acontecer. Nós, em alguns momentos da nossa caminhada, ficamos um tanto quanto que anestesiados. É como se a gente achasse que no cenário em que estamos, nada acontecerá. Eu já fui anestesiado. Eu já fiz uma cirurgia e tive que tomar uma anestesia geral. E, gente, que situação desagradável. Você já passou por isso? É engraçado porque quando você começa a voltar, você começa a falar coisa com coisa, não é? E aí você começa a balbuciar algumas palavras, porque você, assim, se sente completamente perdido. Você não sabe o que está acontecendo, você não faz ideia de onde você está, você não faz ideia do que aconteceu, você simplesmente está ali completamente blasé, e você vê tudo girando e anestesia. Parece que tem situações em que nós estamos completamente anestesiados. E quando nós estamos assim, travados, parados, a perspectiva é de que nada acontece. Talvez, em algum lugar da sua vida,
você tenha essa mesma impressão. Talvez você ore há muito tempo por alguma coisa, e isso não acontece, a tal ponto de você hoje já nem mais esperar uma transformação, uma mudança nessa área. Existem situações que são tão complexas que a gente acaba se acostumando com coisas que nós jamais deveríamos nos acostumar. Nesse texto, por exemplo, Paulo e Silas estavam numa prisão romana. Eles foram lançados no cárcere inferior. O texto vai dizer que não houve julgamento, não houve um tratamento especial. Eles, logo de cara, foram colocados no pior lugar da prisão, porque eles livraram uma jovenzinha da cidade que era usada, manipulada, subjugada por uma força do mal, e eles oram ao Senhor, e essa jovem é liberta, só que ela dava lucro aos seus senhores, e por conta disso, aqueles homens que veem o lucro cessar, eles inventam uma mentira, e eles são jogados nesse cárcere mais profundo, só que antes disso eles tomam uma surra, eles apanham, eles estão ali muito provavelmente ensanguentados, foram açoitados, essa é a palavra que o texto bíblico utiliza. E ali, no cárcere, à meia-noite, um lugar onde a gente não espera absolutamente nada acontecer, algo acontece. Um terremoto vem. É interessante isso porque nós nos acostumamos com as realidades que são colocadas sobre nós. E muitas vezes nós desistimos de esperar algo novo. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma situação de injustiça, por exemplo, como é o caso deles aqui, e a gente acha que as coisas ficarão por isso mesmo. Muitas vezes somos levados a um cenário de escassez e achamos que as coisas ficarão dessa forma, e que é isso, e que a gente não precisa esperar algo diferente, algo novo. Só que você percebeu a cena que o texto descreve para nós? Meia-noite. O que você espera de uma meia-noite? Nada. Mas foi naquele momento que Deus envia um terremoto. Um terremoto que quebra os grilhões. E Deus move aquela cena, porque Ele trabalha em lugares escondidos e silenciosos. O texto, ele mostra para nós essa realidade com muita clareza. Só que há um perigo no nosso coração quando nós passamos por situações como essas. E aí eu quero que você faça um esforço de se colocar agora no lugar de Paulo e Silas. Você imagina, eles estavam pregando o Evangelho, eles foram poderosamente usados por Deus, eles estavam plantando igrejas, porque o texto mostra que houve, inclusive, uma situação tanto quanto que desagradável no capítulo 15 de Atos, quando Paulo se separa de Barnabé, Barnabé acolhe João Marcos e vão numa direção, Paulo e Silas vão em outra direção, e logo depois acontece isso. Só que perceba, é nesse momento em que eles poderiam levantar em seus corações alguns questionamentos, que talvez muitos de nós levantássemos também. Poxa, onde está o Senhor numa situação como essa? Aqui estou eu pregando o Evangelho, fazendo algo bom, mas por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que o Senhor permitiu que eu tivesse essa experiência? Aonde está o Deus que envia missionários, mas que permite que eles sejam açoitados de maneira tão injusta? Por que Deus permite que situações tão complexas assim aconteçam comigo? Essa era uma pergunta que eles poderiam fazer. Mas perceba,
Eles não fizeram. E aí, eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje, porque hoje, muitos de nós enfrentamos situações cruéis, situações em que parece que nada mudará. Por exemplo, famílias que estão orando há muito tempo pela volta, pelo regresso de um filho ao Evangelho. Talvez um casamento que esteja aí nem mais na UTI, no CTI, e no CTI está há muito tempo. Uma enfermidade que aparece do nada e que apresenta um quadro complexo de resolução. Talvez um ministério em que você, por muito tempo, tenha trabalhado, que hoje se vê profundamente cansada, parece que sem ajuda, parece que sem suporte. Às vezes, uma ferida antiga, que você achava que, de alguma maneira, ela persistia em estar ali, mas você conseguia administrar, e, de repente, do nada, ela toma um vulto, uma força. E a gente tem essa perspectiva de, poxa, como é que eu faço com isso agora? Como que eu administro esse cenário? Como que eu luto com essa situação que parece ser muito mais forte do que eu? E você se acostuma. Parece que esse problema, de alguma maneira, cauterizou na sua existência. É uma marca que te persegue, que não cessa jamais. E aí, esse problema, ele bate de frente com algo muito profundo no nosso coração. Porque todos nós, de alguma maneira, lutamos com 4 idolatrias, que são idolatrias profundas que dominam o coração humano. Que idolatrias são essas? Poder, aprovação, o conforto e o controle. Vou repetir. Poder, aprovação, conforto e controle. E ao nos depararmos com esse texto, a gente percebe que essa meia-noite vai expor 2 delas com muita força. A primeira é a idolatria do controle. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Administrar esse cronograma de Deus. A gente quer saber quando, como e porquê. E aí, quando Deus não age de acordo com as nossas expectativas, a gente se sente como? Completamente abandonado. Por quê? No fundo, a gente acha que nós conseguimos comprar o cuidado divino com a nossa obediência. Uma segunda idolatria que aparece nesse texto é a idolatria do conforto. Por quê? Todos nós resistimos a um ainda não de Deus. A gente não suporta o silêncio. E a gente confunde felicidade com ausência de problemas e fidelidade com resultado imediato. E aí existem vozes profundas no nosso coração que geralmente sussurram, especialmente à meia-noite. Olha, se Deus me ama, se Deus me amasse, eu não estaria aqui. Ou, nossa, se a minha fidelidade a Deus realmente fizesse a diferença, eu não estaria aqui. Ou seja, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu executei, tudo que eu tenho entregado, tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho feito, nada disso está fazendo a diferença. E aí nós nos deparamos com a realidade de que o nosso problema mais profundo não é aquilo que está à nossa volta, mas é aquilo que de fato habita dentro de nós. E é nesse lugar que o texto vai mostrar para nós alguns espelhos que são muito interessantes. Olhe para o carcereiro, por exemplo. Qual é a realidade do carcereiro? O carcereiro, ele parecia ser alguém que estava completamente, absolutamente no controle da situação. Por quê? Ele tinha as chaves consigo, ele tinha autoridade, ele tinha as ordens para manterem aqueles prisioneiros ali, ele tinha o sistema que estava ao seu favor, mas, de repente, em 3 segundos, o terremoto fez com que tudo caísse por água abaixo, tudo fosse por água abaixo. Depois, a gente pode olhar também para os senhores daquela jovenzinha escrava, que foi o motivo pelo qual Paulo e Silas estavam ali.
Eles pareciam o quê? Vencedores, eles tinham lucro, status, poder. Mas, de repente, numa determinada hora, porque basta uma palavra do Senhor para que homens e mulheres sejam libertos de situações desagradáveis, o Evangelho expôs a podridão daqueles que estavam usando a religião por dinheiro. Só que o texto ele mostra um terceiro espelho. Um espelho que reflete a minha pessoa e a sua. Porque em muitos momentos, quando a meia-noite chega, ela não está apenas atrapalhando os nossos planos, mas a meia-noite ela revela para onde o nosso coração vai por padrão. Aonde nós recorremos, aonde nós buscamos recursos, quando a meia-noite bate à nossa porta. O que se nós ganhássemos ou perdêssemos, nos faria seriamente nos levaria seriamente a pensar em dar as costas para Deus. Percebe? Existem coisas que muitas vezes Deus retira de nós. Muitas vezes Deus nos priva de algumas coisas, para que nós entendamos a realidade do nosso coração. E nos deparemos com aquelas coisas que revelam as nossas falsas seguranças. E aí, a pergunta é, quando a porta não se abre, a sua oração é, Senhor, mude a minha situação? Ou é, Senhor, muda o meu coração? O que o Senhor deseja me ensinar com isso tudo? Já reparou que muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, por quê? Por quê? Olha, eu investi em algo, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia e não deu certo. Senhor, por quê? De repente, do nada, você está com uma dorzinha na coluna e você vai no médico e descobre algo muito mais sério e você pergunta, vamos lá? Por quê? E se ao invés de nós usássemos o porquê, e se nós falássemos, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com tudo isso? Senhor, qual é o teu movimento nessa história toda na minha vida? Senhor, para onde o Senhor deseja me levar com toda essa situação? Ou, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com isso que eu tenho vivido? Porque isso é algo inesperado para mim. E ok, se o Senhor está me trazendo a esse lugar, Senhor, me dá um coração ensinável, sensível, a sua doce voz, a direção que o Senhor tem para mim. E se há algo, Senhor, que o Senhor deseja lapidar no meu coração, por favor, cumpra a sua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida. Existem orações que são complexas, mas que são orações muito poderosas. Você quer ver? Eu não gosto dessas frases assim, mas às vezes, como comunicador, a gente acaba usando, né? Eu vou te ensinar, essa aqui é uma frase de Instagram, hein? Vou te ensinar uma oração poderosa. Sempre tem essas frasezinhas assim, né? Você quer ver uma frase poderosa? Senhor, aumenta a minha fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não quer ter problema, não faça essa oração. Sabe por quê? Quando a gente ora assim, Senhor, aumenta a minha fé, como que você acha que Deus vai aumentar a sua fé? Te fazendo deitar em berço esplêndido? Não. Mas Deus vai te colocar em situações onde você caminhará pela fé. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente caminha pela fé,
de quem é a última palavra? Nossa ou do Senhor? Vocês responderam tão fraquinho que eu fiquei com medo. Vou repetir. Quando a gente caminha pela fé, a última palavra é nossa ou do Senhor? Isso. Você tem coragem hoje de orar pedindo, Senhor, aumenta a minha fé? Porque se você de fato fizer essa oração hoje, eu preciso que você entenda de que na sua vida, a última palavra não será sua, mas será do Senhor. E é Ele que conduzirá a sua vida. E Ele que levará você. E que mesmo diante dos grandes desafios, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não precisarei ter medo nenhum, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Esse texto, de uma maneira maravilhosa, ele vai trazer algumas lições muito profundas para nós. Lições para aqueles que querem aprender a andar pela fé. Lições para aqueles que muitas vezes duvidam que Deus age no silêncio da noite. E a primeira lição que esse texto traz para nós é que, de fato e de verdade, Deus trabalha na fidelidade silenciosa. Olha o que diz o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Gente, é lindo a gente perceber que a fé mais profunda nem sempre vai aparecer quando tudo está dando certo. Porque muitas vezes ela vai aparecer quando alguém se vê no meio de uma grande luta ou de um grande desafio. E aí, a grande pergunta para nós hoje é: o que a sua família escuta de você? Na meia-noite, no momento difícil, murmuração ou oração? O que as pessoas que convivem com você têm ouvido de você à meia-noite? Desespero ou confiança? Controle ou alguém que se rende completamente aos pés de Jesus? A segunda lição que esse Deus, que o Senhor traz para nós, nesse texto, é que Deus, Ele trabalha em lugares que são lugares improváveis. Perceba o que acontece no versículo 26. De repente, quando menos se esperava, sobreveio tamanho terremoto. Deus começa a trabalhar naquela realidade completamente improvável. Gente, eles não esperavam nada. Do que você espera numa meia-noite? Absolutamente nada. E é naquele momento que Deus envia um terremoto. Isso nos traz a realidade de que muitas vezes a gente deseja que Deus mude logo uma circunstância visível, só que muitas vezes o Senhor começa trabalhando aonde ninguém está vendo no nosso coração. Olha para o que esse texto está mostrando. A prisão era o último lugar que aqueles 2 missionários esperavam estar. Só que Deus, Ele não precisa de lugares favoráveis. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para que Ele possa cumprir os seus propósitos. Basta uma palavra, bastou um agir de Deus, uma palavra de Deus, para que um terremoto chegasse até ali e o milagre das portas serem abertas, se descortinarem aos olhos deles. Na verdade, mais do que abrir os grilhões, Deus desejava trabalhar no coração daquelas pessoas que ali estavam, em especial no coração daquele carcereiro. É lindo você perceber que, de fato, quando a gente menos espera, nos lugares onde a gente menos espera, Deus trabalha, Deus age, porque Ele faz, e agindo o Senhor, quem impedirá? Só que o texto, ele mostra para a gente uma terceira lição, que em momentos assim, Deus trabalha nessa crise que vai revelar o coração.
É lindo você ver o que acontece aqui no versículo 30, porque diante daquele terremoto, diante daquela situação onde os homens estavam livres, aquele carcereiro vai se matar, e Paulo fala, não faça nada com você, porque nós estamos aqui, e é nesse momento, no versículo 30, que aquele carcereiro fala, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Naquele momento de crise, naquele momento de medo, aquele carcereiro, ele entendeu a verdade do Evangelho, de que Deus age quando Ele bem quer, de que Deus vem ao encontro dos seus filhos quando chega a hora, de que a palavra final na nossa história, na nossa trajetória, vem do Senhor, e para a nossa família, nós podemos entender essa verdade de que crises familiares vão revelar os nossos falsos salvadores, que são o quê? Controle, reputação, dinheiro, imagem, filhos, ministério, coisas que a gente projeta a nossa salvação. E o carcereiro, ele parecia ter o quê? O controle de tudo. Ele tinha a chave, ele tinha um sistema a seu favor. Só que aquele terremoto revelou, sabe o quê? A fragilidade de toda a sua segurança. A crise o levou daquela superfície para uma pergunta mais profunda: como que eu posso ser salvo? Como que eu posso, de fato, experimentar isso que vocês vivem? Gente, às vezes a gente acha que na nossa família, o nosso grande problema é um problema relacional, um problema financeiro, um problema emocional. Só que a gente precisa entender que o nosso maior problema é o problema espiritual. Todos os lares, de fato, de verdade, precisam de ajustes, mas o que os nossos lares, as nossas famílias, de fato e de verdade precisam, é de redenção. E aí entendo o que eu quero dizer aqui, porque talvez você diga assim, olha, pastor, todo mundo na minha casa crê em Jesus, ok? Mas perceba uma realidade, existem lugares do nosso coração, existem áreas da nossa vida, que precisam de redenção. Talvez você fale assim, poxa pastor, mas Deus em Cristo não me deu um novo coração? Certo, teologicamente, exato, é isso aí. Só que repara, que às vezes em determinadas situações, quando determinadas coisas acontecem, você se sente completamente perdido, com medo, ou ansioso. Por quê? Por que isso acontece se Deus em Cristo me deu um novo coração? É porque Ele está realizando uma obra em nós. Ele nos salvou, Ele nos deu um novo coração, mas nós estamos caminhando nesse processo que a Bíblia chama de santificação. Em outras palavras, existem áreas, lugares do nosso coração em que a gente precisa se render a esse senhorio de Cristo. E entender que a gente precisa entregar nas mãos de Jesus. Você quer ver uma situação? Quando a gente pensa sobre família, você quer ver uma área em que muitas famílias precisam de redenção? Na área financeira. E eu não estou falando aqui de crise financeira. Não, mas eu estou falando de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, ele revela o quê? O dinheiro revela poder. O dinheiro revela o pecado do Éden. Qual foi o pecado do Éden? A busca por autonomia. O meu dinheiro representa poder que me dá autonomia, ou seja, a chance de ditar o que eu vou fazer o meu próprio caminho. Só que entenda, marido e mulher, a Bíblia diz que nós somos agora o quê? Uma só carne. Então, na família, não existem dois bolinhos de dinheiro. Esse aqui é o bolinho do André, esse aqui é o bolinho da Carolina. Não. Existe o dinheiro da nossa família. Agora, se eu quero autonomia, se eu quero ser senhor da minha própria vida, eu vou falar,
esse bolinho é meu. E ó, no meu bolinho, você não sabe quanto tem, e eu não vou te falar o que tem, e eu não vou te falar o que vai entrar, porque eu não quero que você mexa, porque se você mexer, de alguma maneira você vai frustrar a minha busca, a minha ânsia por autonomia. Percebe? Como há, nesse caso, no meu coração, algo que precisa de redenção? Agora, quando nós temos Cristo no centro da nossa vida, qual é a nossa postura em relação aos nossos recursos, aos nossos bens, ao nosso dinheiro? A gente não olha como o meu bolinho, mas eu entendo que eu sou um grande mordomo do Senhor. Que tudo aquilo que Deus tem me conferido, na verdade, é dádiva dEle. É presente dEle para mim. Eu não sou senhor de nada. E eu desafio você a me dizer se você já viu algum ofício fúnebre em que atrás existia um caminhão de mudança. Eu garanto a você que você nunca viu isso. Sabe por quê? Porque quando a gente morre, tudo fica aqui. Mas quando nós entendemos que tudo que temos veio do Senhor para nós, o nosso coração é tomado pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há em nós uma generosidade. E nessa área da nossa vida, há o quê? Redenção. Quando Cristo é Senhor do nosso coração, Ele começa a mostrar áreas da nossa vida que precisam de redenção. Qual é a área do seu coração hoje? Que você olha e que você diz assim, nessa área eu vivo uma luta. Nessa área eu vivo um conflito. Nessa área eu sei qual é a vontade, a verdade de Deus, mas eu tenho uma luta em viver isso. Deixa eu te dizer uma coisa, coloque isso em oração. Busque no Senhor a força, a instrução, a direção que você tanto precisa, para que nessa área, Cristo de fato reine no seu coração. É lindo perceber aqui, em quarto lugar, que Deus ele trabalha quando o Evangelho entra na nossa casa. É lindo aqui, esse texto ele traz uma perspectiva muito interessante, porque o texto diz lá no versículo 31, que a casa daquele homem seria influenciada pela fé que o tocou. Em outras palavras, é como que se Deus estivesse falando para ele assim, olha, aquilo que eu estou começando em você vai reverberar na vida daqueles que estão próximos a você. E isso traz para nós uma perspectiva muito interessante, porque a fé, ela é individual, mas ela não é individualista. Ou seja, quando Deus alcança alguém, Ele começa a tocar em tudo aquilo que a gente faz. Ele muda as nossas prioridades, Ele muda os nossos relacionamentos, Ele muda a maneira como nós gerenciamos os nossos conflitos. E aí a gente entende que Jesus, Ele passa a ser Senhor. Paulo e Silas fizeram o quê? Eles pregaram a palavra ao carcereiro e a todos aqueles da sua casa. E a prisão, ela foi uma porta que Deus abriu. E daquela prisão começou uma grande obra de discipulado. As pessoas daquela casa creram em Jesus e foram batizadas. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua casa precisa ouvir o Evangelho constantemente. Como dizia Timothy Keller, o Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o A a Z da vida cristã. Porque todos os dias nós precisamos ouvir e conjugar a verdade do Evangelho no nosso coração. Porque constantemente nós colocamos a nossa justificação em falsas justificações. Em coisas que não morreriam jamais por nós. E nós colocamos nessas coisas a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa salvação. Ah, se eu perder isso, a minha vida vai acabar.
Só que quando a gente entende a verdade do Evangelho, nós, por exemplo, pensando na nossa casa, se você for criticado, como é que você reage a uma crítica? Qual o problema quando a gente é criticado? Quando nós somos criticados, o problema é que a nossa imagem é arranhada. Mas olha, tudo bem se eu for criticado. Tudo bem se eu disser assim, eu errei, eu falhei, me desculpa. Eu posso fazer isso, sabe por quê? Porque a minha justificação não está em parecer ser perfeito. A minha justificação está em Cristo. Então eu posso vencer o orgulho, eu posso deixar o orgulho para trás, eu posso reconhecer as minhas falhas, os meus problemas, os meus erros e descansar nos méritos de Jesus, porque a minha justificação não está naquilo que eu faço, em obras praticadas por mim, mas a minha justificação está no lavar regenerador de Cristo. Por isso que o Evangelho não é o ABC da vida cristã. Às vezes a gente acha que a gente prega o Evangelho para o novo convertido. Não, não, não. Nós pregamos o Evangelho para nós, durante toda a nossa caminhada. E é lindo perceber que nessa casa, o Evangelho foi pregado. E quando o Evangelho é pregado, a transformação acontece. Vidas são tocadas, corações são transformados. E um novo começo existe. Porque quando Deus age, quando Deus intervém, quando Deus diz, chegou a hora, algo novo acontece. Por isso, eu quero terminar essa mensagem hoje dizendo a você que às vezes Deus, Ele de maneira silenciosa, começa a realizar uma obra na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nada acontecerá. Muitas vezes nós perdemos a perspectiva de uma possibilidade de transformação. Mas Deus, Ele intervém quando a gente menos espera. E basta uma palavra do Senhor para que coisas lindas e maravilhosas aconteçam. Por isso, cultive a sua fidelidade. Não espere tudo melhorar para que você ore. Não espere tudo melhorar para que você sirva. Não espere tudo melhorar para que você peça perdão. Não, não, não. Comece agora. Seja fiel no pouco, naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas em segundo lugar, permita que a sua casa escute a sua confiança em Deus. Compartilhe com as pessoas que estão com você a sua fé. Fale para elas, compartilhe do amor de Deus. Não perca as oportunidades. Seja uma testemunha dentro do seu próprio lar. Em terceiro lugar, não desperdice as crises que você tem enfrentado. Pergunte, Senhor, o que o Senhor deseja transformar no meu coração com essa situação que eu tenho vivido e enfrentado? Eu quero terminar essa mensagem deixando 3 perguntas para você. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre essas perguntas ao longo dessa semana. A primeira pergunta é: o que a sua família costuma ouvir de você na meia-noite? Murmuração ou confiança no Senhor? Dos momentos difíceis, o que a sua família tem ouvido de você? Murmuração ou confiança? Em segundo lugar, em quais áreas você tem buscado controle, ao invés de dependência em Cristo? Quais são as áreas, os lugares da sua vida que você tem tentado, com todos os seus esforços, controlar, ao invés de descansar no Senhor? Em terceiro e último lugar, qual é a crise hoje que você tem enfrentado, que Deus pode estar usando para revelar algo mais profundo aí no seu coração? O que tem acontecido com você? Que talvez seja, na verdade, um grande movimento de Deus para revelar algo mais profundo no seu coração e assim te trazer ainda mais para perto dele. Eu quero orar com você.
Vamos ficar de pé, irmãos? A família é um projeto de Deus. E muitas vezes dentro de casa, na nossa casa, no nosso lar, é o lugar onde nós enfrentamos os maiores dilemas da nossa vida. Mas é lindo perceber que a palavra de Deus para nós é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A obra que Deus começou no seu coração, ela vai reverberar na vida daqueles que estão próximos a você. Aquilo que Deus começou, Ele terminará. Por isso, não pergunte, Senhor, por quê? Mas se renda e diga, Senhor, aonde o Senhor deseja me levar com tudo isso? O que o Senhor deseja lapidar no meu coração? Que o caráter de Jesus cresça no meu coração e que Cristo de fato seja Senhor de toda a minha vida. Pai, se eu estou passando por esse problema, para que o caráter de Jesus cresça no meu coração, ó Pai, que esse problema me leve à verdade que é Cristo. Senhor, aumenta a minha fé. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Coloque a sua família no altar do Senhor nessa hora. Clame pelas pessoas da sua casa. Peça ao Senhor que faça uma obra na sua família. Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? A tua palavra nos diz que nada poderá nos separar do teu amor. Nós aprendemos, ao lermos a tua palavra, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas muitas vezes, diante das circunstâncias adversas da nossa vida, nós nos sentimos perdidos. Perdemos a perspectiva de que algo novo pode acontecer. Mas hoje, ao lermos a tua palavra, nós entendemos que o Senhor trabalha em lugares escondidos e silenciosos. Que o Senhor está realizando uma obra no nosso coração, para nos levar à verdade que é Cristo e formar em nós o caráter de Jesus. Senhor, que Cristo seja o Senhor de todo o nosso coração. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor permite que passemos por situações para que o nosso coração seja depurado. Obrigado, Pai, porque não há ninguém aqui que não tem sido alvo dessa ação maravilhosa e graciosa do Senhor. Vem lapidar, Senhor, o nosso coração. E se há alguém aqui, Pai, que tem enfrentado um grande desafio dentro da sua própria casa, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que a tua vontade seja plena na nossa vida, no nosso coração e na nossa família. É a oração que nós te fazemos, com gratidão no nosso coração. E em nome de Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz para os vossos lares, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar. Nós temos alguns avisos importantes para trazer aqui para você.